this house. Amen. Glória a Deus. Praise the Lord. Aleluia. Abre sua Bíblia comigo. Open up your Bible with me. Josué capítulo 5. To the book of Joshua chapter 5. Josué capítulo 5, eu quero ler a partir do verso 6. I want to read from verse 6. Josué capítulo 5. Joshua chapter 5. Vamos ler do verso 6 ao verso 12. Let's read from verse 6 to 12. Aleluia. Glória a Deus. Josué capítulo 5, do verso 6 ao 12. Joshua chapter 5 from 6 to 12. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, a palavra de Deus: os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde manam leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Aleluia. Quero dizer para você que o tempo de humilhação acabou na tua vida. I want to tell you that the time of humiliation is over Eu vim in aqui your essa life. manhã dizer que não vai mais cair maná do céu para você. I came here to tell you that manna is not going to fall from Pode dar heaven for you glória. anymore. You can give glory to God for it. Maná é provisão provisória. Manna is a Maná é provisionary comida para quem está provision. caminhando no deserto. It's food for those who are walking in the Mas quando wilderness. você toma posse da promessa, você passa a comer do fruto da terra. But when you are in the Aleluia. promised land, you eat of the fruit of the Essa manhã é promised uma land. manhã profética para nós. This is a prophetic morning for us. Como eu disse, nós estaríamos entrando numa next season. As I said, we are going to go into Uma a nova próxima temporada. temporada. Daqui a alguns dias nós vamos começar o segundo semestre de 2021. In a few days, we're going to go into the second semester of 2021. Na próxima quinta-feira o ano começa a acabar. Next Thursday, the year begins to end. Aleluia! Parece que 2021 começou ontem. It seems like the year just started yesterday. Já se passaram praticamente 6 meses ou a metade do ano. And 6 months have already gone by. E nós entramos esse ano dizendo que seria o ano do recomeço. And we started this year saying that it was going to be the year of the E restart. nós cremos nas palavras que nós liberamos nesse ambiente. We believe in the words we liberate in this environment. E Deus, Ele sempre cumpre aquilo que Ele promete. And God always fulfills what He promises. E nessa manhã eu quero que você aumente a expectativa do seu This coração. morning I call on you to increase the expectation Porque of your Deus está heart. liberando coisas novas nesse lugar. Because God is liberating new things in this place. Deus está liberando palavras remas nesse lugar. He is liberating Rema word E in nós this place. precisamos tomar posse. And we have to take possession. Nós chegamos a 16 meses de pandemia do coronavírus. We have gotten to 16 months of pandemic of the coronavirus. E cada um de nós estamos vivendo um tempo diferente no meio dessa crise. And each of us is going through a different time during this crisis. Aqui nos Estados Unidos a crise está acabando. Here in the United States, this crisis is coming to an end. No Brasil a crise ainda está pela metade. In Brazil, the crisis is still at a halfway point. Alguns outros países já
acabou. In some other countries, it's over. Alguns outros países está apenas começando. In some other countries, it's still only in the Mas eu beginning. quero dizer para você que Deus permitiu But what I want to tell you is that God essa allowed pandemia this pandemic para que muitas pessoas se reposicionassem na sua fé. so that many people could reposition themselves in their faith. Muitas pessoas nesse tempo de crise, Many people in this time of crisis, elas precisaram assumir they had to assume o seu posicionamento to take their position como cristão. as a Christian. Porque é impossível você atravessar uma crise Because it's impossible for you to cross sem a a presença do crisis Espírito Santo, without the presence of ou the sem Holy a Spirit, presença de Deus na sua vida. without the presence of God in your life. Você sabe por que os israelitas conseguiram atravessar o deserto? Do you know why the Israelites were able to cross the desert? Porque à noite tinha uma nuvem ou uma coluna de fogo que protegia eles do frio. Because at night there was a pillar of fire that protected them from the cold. E durante o dia tinha uma nuvem que dava sombra e protegia eles do calor do sol no deserto. And during the day there was a large cloud that protected them from the sun. Eles não conseguiriam chegar na terra prometida They would not have been able to get to the promised se a land presença de Deus não estivesse com if eles. the presence of God was not with them. E eu quero dizer para você And I want to tell you que a presença de Deus that the presence of God é que faz com que a gente vença no meio das crises. is what gives us the victory in the midst of crisis. Deus dia chamou Abraão e disse: God one day called Abram and said, anda na minha presença walk in my presence e ser perfeito. and be perfect. Anda na minha presença Walk in my e presence ser perfeito. and be perfect. E eu te abençoarei. And I will bless E you. eu te multiplicarei. I will multiply O you. problema é que nós queremos ampliar The problem is that we want to amplify ou alargar as nossas tendas or increase the number ou of our prosperar tents or prosper sem ter a presença de Deus conosco. without having the presence of God with us. E nós lemos um texto aqui. And we just read a text here Esse é o final that shows the da end caminhada of the walk dos israelitas. of the Israelites. Foram 40 anos caminhando pelo deserto. For 40 years they walked on the desert. E o que levou eles a caminharem 40 anos no deserto And what led them to walk for 40 years foi in the a desert? desobediência. It was their disobedience. Tem muitas pessoas hoje Many people today que não conseguem sair do deserto cannot leave the desert por causa da desobediência. because of their disobedience. Você pode estar no deserto por sua própria culpa, You might be in this desert because of your own ou fault. pode ser levado para o deserto Or you can be led into the desert pelo Espírito Santo. by the Holy Spirit. A Bíblia diz que depois que Jesus, The Bible says that after Jesus, ele foi até João Batista para ser batizado, after he went to John the Baptist to become e o baptized, Espírito Santo veio sobre ele, and the Holy Spirit came upon him. o texto diz que o Espírito Santo levou ele para o deserto. The verse says that the Holy Spirit led him to the desert. Muitos de nós passamos por situações difíceis. Many of us go through difficult Agora eu situations. preciso entender But I need to se understand foi a minha desobediência whether it was my disobedience que me levou para o deserto, that led me to the ou desert, se foi o Espírito Santo or if it was the Holy que me Spirit levou para o deserto that took me to the para desert me amadurecer, to make me para me mature, to aperfeiçoar. perfect me. Deixa eu dizer algo para você. Let me tell you something. Nunca faça campanha Never hold para a Deus campaign tirar do deserto que Ele te colocou, for God to take you out of porque the esse desert He deserto put é you in. necessário para você. Because that desert is Tem gente necessary que no for meio de you. uma crise, There are people that in ele the quer midst of fazer crisis, 7 semanas, they want to go for 7 weeks campanha. on a campaign. Não, Deus me tira. God, take me Mas out se of foi this. Deus que te levou, But if God put you se in é o it, Espírito Santo que te if levou, the Holy Spirit put Ele you vai in it, estar com He's você going to be with you nesses momentos, in these tough times. porque Ele quer te ensinar algo. Because He wants to teach you something. Agora, se a sua desobediência But if your disobedience é que te levou, is what led you there, você vai precisar you're going to need se arrepender to repent para você ver o fim desse deserto, so that you can see the ou end uma of this desert. porta para você sair. You can see a door, a way out. Depois que José e os seus irmãos morreram, After Joseph and his brothers died, outro faraó assumiu o trono no Egito. another Pharaoh took over the throne in Egypt. E eles não sabiam nada sobre o que o Deus de José tinha feito.
And he knew nothing about what the God of Joseph had done. E os descendentes de José também não continuaram falando do que Deus havia feito. And the descendants of Joseph didn't continue speaking about what God had done. E os israelitas ou os hebreus, eles começaram a ser escravizados pelos egípcios. And the Hebrews began to be enslaved by the Egyptians. E a Bíblia diz que foram 430 anos The Bible talks about 430 years de escravidão. of slavery. Imagina você ver geração após geração Imagine seeing generation after generation ser escravizado, being enslaved, não viverem promessas. not living out the promise of God. Eu quero dizer para você I want to tell you que você não é desses que não vai viver a promessa. that you're not one of the ones who will Você not não é live the desses promise. que os seus filhos vão viver a promessa somente, You're not the one that only your ou children que os seus will live the netos vão promise. viver a promessa. Or only your grandchildren will live O your texto promise. diz aqui que todos os guerreiros de Israel morreram quando saíram do Egito. The Bible says that all of the warriors of Israel had died when they left Egypt. Enquanto uma nova geração não se levantou, Until a new generation did not rise up. aqueles que desobedeceram a Deus The ones who disobeyed God ficaram pelo deserto. remained in the E desert. uma nova geração foi levantada. And a new generation was raised. E aí o Senhor disse a Josué: And God said to Joseph, eu hoje vou Joshua, remover today I will remove toda a humilhação all of your que humiliation vocês sofreram no Egito. that you went through in Egypt. E na tarde do 14º dia o texto diz And on the evening of the 14th day, the verse says que eles entraram na terra prometida. that they walked into the promised E land. quando eles entraram na terra prometida, And when they went into the eles promised land, começaram a comer they began to eat do que a terra produzia. of what the land produced. Nós somos imigrantes. We are immigrants. A história do povo de Deus é uma história de imigrantes. The story of the people of God is a story of immigrants. Você vê sempre Deus tirando pessoas de um lugar, levando para o outro. You always see God taking a people from one place and taking them E to esse another. texto diz que um dia depois de comerem do produto da terra, And the Bible says that one day after day from the produce of the land, o maná cessou. the manna came to an end. Ou seja, o maná So in other words, era uma manna comida provisória. was a provisionary O food. maná era algo que estava sendo liberado sobre eles naquele tempo de deserto. It was something that was being liberated over them during the period of the desert. Isso significa que mesmo no nosso deserto, Deus não vai nos abandonar. This means that even in our desert, God will not abandon No us. deserto não se podia plantar. In the desert, you could not plant. No deserto não se podia colher. You could not reap fruit. Como que 3 milhões de pessoas iriam sobreviver no deserto? How would 3 million people survive in this desert? Só Deus para fazer uma coisa dessa. Only God could allow this. Então Deus derramava, liberava sobre ele todos os dias. So God poured out over them every day Esse alimento que a teologia não consegue explicar exatamente o que é isso. this food that theologians can't explain exactly what it is. Mas eles eram alimentados diariamente. But they were fed every day. E Deus disse, olha, não recolha e guarde para o dia seguinte. And God said, do not gather this up and save it for the Aqueles next que day. guardavam maná para comer no outro dia, The ones who saved their manna to eat another day, significava que eles não estavam crendo na palavra de Deus. it meant that they were not believing in the word of E o God. texto diz que o maná amanhecia estragado. And the word says that the manna would, on the next day, it Porque would be Deus quer que a rotten. gente aprenda a depender dele diariamente. Because God wants us to learn to depend on Him Talvez eu daily. estou falando para pessoas aqui que estão vivendo esse momento. Maybe I'm talking to people who are going through Pessoas this que kind of estão time. recebendo um alimento dos céus diariamente. People who are receiving food from heaven on a daily E eu sempre basis. converso com alguns dos nossos discípulos And I always talk to some of our disciples. e pergunto como que está. And I ask, how's Diz, it going? pastor, vivendo cada dia. And they say, Pastor, I'm going Mas Deus não day tem by deixado day. faltar nada. But God hasn't allowed anything to Cada lack. dia Deus tem provido. Every day God has provided. Isso significa que você ainda está vivendo de uma comida provisória. And this means that you're still eating from a provisionary E food. Deus não vai nos abandonar. And God will not abandon you. Mas chega um momento que você precisa But a time comes where a you deixar need o maná de lado. to leave your manna Você aside. precisa
you a need começar a se alimentar to begin to feed on do fruto da terra the fruit que of the Deus te land colocou. that God has placed Tem you muito on. brasileiro que está comendo maná há anos, There are many Brazilians eating manna for years porque ainda não entendeu por que que Deus o trouxe para esse país. because they haven't understood why God brought you to this country. Você precisa aprender e desfrutar dos frutos desta terra. You have to learn and enjoy the fruits of this land. Tem muita gente que só come maná. There are many people eating only manna. Eu estou falando algo que está mudando o conceito de vocês, né? I'm saying something that is Porque changing vocês the way you achavam que think. maná era um negócio bom. Because you thought that Mas não manna é was bom something não, good. gente. Manna is not that Não, good. maná é comida provisória. It's only for a period of time. Aleluia. É como você comer só pollo tropical o ano inteiro. It's like you eating pollo tropical all year long. Eu falo assim porque eu amo pollo tropical. I say this because I love some pollo. Vou sair daqui e já vou passar no drive-thru. I'm gonna leave Vou here pegar um Cora Chick and White I'm gonna Meat go through the drive-through. e 4 leites. I'm gonna get a quarter chicken. É 4 agora, 4 leites. Now there are four O negócio é mais calórico ainda. There's a dessert with even more calories now. Mas imagina você comer Burger King, eu aconselho você não comer. Imagina você comer Burger King o ano inteiro. Imagine yourself eating Burger King all year long. Imagina. Can you imagine? Eu cresci, gente, numa família muito simples do interior. I grew up in a very poor family in the countryside. E o negócio era maná o ano inteiro. And we had manna every day, every De vez year. em quando, no domingo, tinha um franguinho. Every once in a while on Quem Sunday ouviu a we minha had palavra chicken. semana passada vai entender isso. Whoever heard my message last week will understand. Aleluia. A gente olhava assim, vai de novo, mãe. We would look at the chicken and say again. E significa que Deus não deixava faltar comida no meu prato. This meant that God did not allow food to lack on my plate. Mas chegou um tempo da minha vida, But a time came in my life, e eu vivo isso até hoje, and I live this till que eu this posso day, escolher a comida que eu quero comer. that I can choose what Que eu food posso I can escolher o eat. restaurante que eu quero I can comer. choose what restaurant to eat at. E a minha esposa diz, hoje nós não vamos comer porque eu vou fazer uma comida para nós. And my Meu wife can Deus. say, oh, we're not going to eat É out today muita because we're going to glória. make some food. Aí tem uns maridos falando, fala Deus. Some husbands feel the Lord speaking. É tempo de nós entendermos que se eu só estou vivendo de maná, é porque eu estou no deserto. We have to understand that if I'm only eating manna, it's because I'm in the desert. E eu só preciso entender se esse deserto foi eu que provoquei, I need to understand if I provoked this ou se wilderness, foi o Espírito Santo que me levou. or if the Holy Spirit led me there. Porque os desertos, eles nos amadurecem. Because the deserts of life, they Os mature desertos us. nos preparam. They prepare us. Tem alguns irmãos que você fala com eles, e aí, irmão, como é que tá? We talk to some brothers and we say, how it's Pastor, going. eu estou no deserto. And they answer, Pastor, I'm in the desert. Eu falei, vamos orar, irmão, vamos entender como é que é isso aí. I say, let's pray, let's Aí understand what's going passaram-se on. 3 anos. 3 years go by. 3 anos. After 3 years, Falei, irmão, como é que tá? we ask the same Pastor, brother, é no deserto. how's it going? And they say, I'm Bom, still mas in the tem gente que desert. parece que gosta de morar no deserto. There are people who like to live Você in sabe the por desert. que os israelitas eles viviam em tendas? Do you know why the Israelites lived inside Porque of tenda é tents? fácil de montar e desmontar. Because tents are easy to put away and to Aleluia. put it back up. Por isso que eles viveram em tendas That's why they lived até chegar no in tents destino final, until they got para to their final construir as suas destination. casas de So they could alvenaria build their own e falar: homes esse é o lugar que of Deus nos masonry. prometeu por herança. and finally be able to say, this is the place that God E gave agora us nós as an não inheritance. precisamos mais Now we no longer need montar e desmontar a tenda. to put up and take down our tents. Aleluia. Mudar todo ano de apartamento. Moving every year from your apartment. Meu Deus. Falo ou não falo? Pastor, eu estou mudando de apartamento porque eu consegui um que é $100 mais barato. Pastor, I'm moving to another apartment because I O found one that's movimento que você vai $100 fazer cheaper. é um movimento. What you're gonna go through just Porque, to meu move. Deus! Ora, irmão, ora. Pray more, brother. O movimento que você tem que fazer porque... What you're gonna go through Eu just falei, to não, esse move. irmão não está orando. I can assume only that you're not Mas praying. não, é melhor você ficar aí.
E começa a orar para Deus te dar um imóvel. I sometimes guide people saying, stay there and pray so that God will Quantos give you a tomam posse house. disso? How many Irmãos, take esse hold ano, of no meio da this? crise, o que tem de discípulo nosso aqui que comprou casa, né, Renato? During this crisis, we have so many disciples who bought their homes. Tem alguns que já estão na terceira casa, eu não vou falar o nome, senão nós vamos ficar até com inveja. Some are buying their third home. Essa semana eu fui na casa de mas ele comprou uma casa de 1,5 milhões, eu quase fiquei com inveja. I went to someone's house, they bought a house for 1.5 million. Rapaz! I was almost jealous. Tá há 5 anos aqui já? You're here 5 years and this is what happened? Entendeu, irmãos? They understood. Entendeu They understood que tem momentos que você tem que começar a comer do fruto da terra. that there's a time when you have to E eat of the isso fruit não é of the palavra land. de, não estou pregando prosperidade aqui, que eu detesto teologia de And I'm prosperidade. not teaching prosperity here because I hate theology of Eu estou prosperity. pregando o que a Bíblia diz, I'm taking what the Bible que says, quando eu obedeço a Deus that when I obey God e eu tenho uma promessa de Deus, and I have a promise of God, eu vou comer o melhor da terra. I'm going to eat of the best Deus of the disse: land. olha, Moisés, fala para o povo, God said to Moses, se say vocês to the ouvirem a people, minha if voz you will hear my voice e me obedecerem, and obey me, vocês vão comer o melhor da terra. you will eat of the very O best of the problema é land. que a gente ouve, The problem is that we porque listen ninguém aqui é surdo. because no one here is deaf. Porque você está vendo que não tem ninguém fazendo aqueles sinais. No one here is doing sign language. Não tem ninguém fazendo o sinal No one aqui. here is doing sign language. Então ouvir a gente ouve. So we do hear. O problema está em obedecer. The problem is in obeying. Você veio aqui essa manhã para entender que você está entrando numa temporada nova. And you came here to understand that you're going into Faltam a new season. 6 meses para 2021 terminar. We have 6 months left of Levanta sua mão e eu 2021. quero profetizar sobre a sua vida. Lift your E eu hand, I quero wanna prophesy declarar over your que o life. tempo do maná está I wanna acabando na tua prophesy história. that the Que é time for tempo manna de você is over for your começar life. a comer It's time for you dos to begin frutos da to terra eat que Deus of te the fruit of the colocou. land that God has put you on. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor. If you believe that, give God a Aleluia. shout of praise. Glória a Deus. Praise the Lord. Deus tirou os hebreus do Egito, God took the Hebrews out of Egypt, mas o Egito não saiu deles. but Egypt did not leave them. Deus tirou alguns do Brasil, God took some out from mas o Brazil, Brasil não saiu deles. but Brazil has remained in you. Você precisa tomar posse do lugar que você está. You have to take possession of where God has put you. Tem pessoas que trabalham tanto aqui, There are some who work so much here, enviam todo o dinheiro para o Brasil. and they send all of their money back to Brazil. Tem alguém que está aproveitando do fruto do seu trabalho. Aleluia. Someone is taking advantage of the fruit of your Meu work. Deus. Não, pastor, é porque eu trabalho muito mesmo. But Pastor, I do work a lot Porque eu quero comprar uma terrinha, because I want to buy a small piece of land, gadinho, a few heads um of cattle, carrinho. a little car. Pelo menos fala, irmãos, um negócio maior, né? Um carrão, Talk about something bigger. gadão, A lot of land. terrão. Eu lá, A big car. Meu Deus! Nós precisamos entender que We have to nós somos understand filhos. That we are children, E filhos são herdeiros. and children are E heirs, herdeiros têm direito a uma herança. and heirs have the rights to an Eu inheritance. confesso para vocês I confess to que you depois de 20 anos nos Estados Unidos, that after 20 years in the United States, a gente às vezes começa a cansar sometimes we get tired de ver as pessoas não vivendo as promessas of seeing people not living out their promises por desobedecerem a Deus. because of their disobedience towards God. Aleluia. Existe uma diferença entre ser rico e ser próspero. There's a difference in being rich and being prosperous. Nem todo mundo que é rico é próspero, Not everyone who is rich is prosperous, mas todo mundo que é próspero é rico. but everyone who is prosperous is rich. Porque a prosperidade é ter aquilo que o dinheiro não pode comprar. Because prosperity is having what money cannot buy. Então, quando você recebeu Jesus, So when you received Jesus, você recebeu algo que não se compra. you received something that cannot be purchased. Amém? Não se compra. It cannot be bought.
O Espírito Santo habita em você. The Holy Spirit abides Você in é you. cheio do Espírito Santo. You are filled of the Holy Spirit. E eu fico triste quando eu vejo filhos de Deus vivendo como se fossem escravos. And I get sad when I see children of God living as though they were slaves. E num país como o que nós estamos vivendo hoje. Even in the country we live in today. Porque você precisa entender, queridos, que a prosperidade ela está dentro de você. Because you have to understand that prosperity is inside of you. E nós estamos numa nação que é próspera. And we are in a nation that is very Mas mesmo prosperous. assim é possível viver aqui como se eu fosse um escravo. But even still it's possible to live here as if I'm a slave. Quais são as suas prioridades? What are your priorities? O que você tem priorizado na sua vida? What have you prioritized in your life? Os israelitas eles tinham a promessa de uma terra fértil The Israelites had the promise of a fertile e land de uma vida abundante. and an abundant life. Mas a mente deles continuava presa. But their mind was still captive. Você não pode entrar nessa nova temporada You cannot go into this new season se não houver mudança na sua mente. if there is no change in your mind. Se não houver uma renovação da sua If mente. there is no renewal in your mind. Romanos 12, Romans 12, 1 e 2. 1 and 2. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você começa a renovar a sua mente, When you begin to renew your mind, Deus começa a levar você para os níveis da vontade dele. God takes you down Porque the a levels vontade of de His Deus, will. de acordo com Paulo, ela tem níveis. Because His will, according to Paul, has levels. Ela é boa, It's good, ela é agradável it's pleasing, e ela é perfeita. and it's perfect. Enquanto eu não experimento a vontade boa de Deus, And until I don't experience the good will eu não of vou God, experimentar a vontade perfeita de Deus. I won't experience His perfect will. E quais as consequências de eu me conformar com o mundo? And what are the consequences of conforming to A the palavra world? aqui, conformar com o mundo, The word here, conforming é to the tomar a world, forma do mundo. is to take the shape of the world. É viver conforme o mundo está vivendo. Is to live conformed to how the world is living. E eu não sei se você pensa igual a mim, And I don't know if you think the way I do, mas como que as coisas estão mudando rapidamente. but we see how things are changing so rapidly. Ontem televisão ligada lá em casa, eu vi um apresentador chamando um homem de fulano de tal. Yesterday the TV was on at my house and Eu falei, I mas saw isso é a o quê, host gente? calling a man a she. Não vou nem entrar nesse assunto porque é polêmico. I'm not going to get Mas into the agora subject because LGBTQCIZHOMZ mais. LGBT and all these letters of the Porque alphabet. o mundo está tentando trazer uma cultura Because the world is trying to bring e on a cada um é culture, livre para ser quem quiser ser. and everyone is free to be who they are. E eu amo todos, na minha família eu tenho pessoas que são homossexuais. And I love everyone, and there are people in my E eu não family who are deixo de homosexual. amá-los. I don't stop loving them. Não aqui no meu núcleo familiar. Not in my family here. Porque eu vou falar, pastor, como é que é isso? Some of you might Deus. say, what's going on? Here in your family, Não. you have somebody. Eu acho que eles precisam de verdade conhecer a Deus. What I believe is that they need Entender to o amor truly de get to know Deus. God and know His love. E eu não critico e condeno porque eu sei que não é fácil às I don't vezes criticize them or condemn them because I know it's not a gente easy lutar contra algo que às vezes a gente cresce com aquele sentimento. to fight against something that we've grown up with some sort of E não feeling. existe diferença nenhuma de alguém que tem esse sentimento homossexual, And there's no difference between someone who has de homosexual alguém que está dentro da feelings. igreja aqui, um homem macho que é viciado em pornografia. No difference between that person or a man here who is addicted to pornography. E a história diz que quase 70% dos homens crentes são viciados em pornografia. And the E statistics talvez eu say estou that falando para alguns aqui nessa manhã. 70% of Christian men are addicted to pornography. Então, eu não posso criticar alguém que tem um problema também na outra área sexual, sendo que eu também tenho um. So I can't criticize anyone who has problem in O que eu their preciso é lutar contra o que eu sexuality. tenho Well, I have a e problem of my buscar own. ajudar aqueles que eu I amo, need que to estão fight à minha against the problem volta. I have and help those who are fighting against Não theirs, discriminando while not discriminating e não tratando eles de forma diferente. or mistreating them in any way.
Agora, eu vou voltar para o assunto aqui, meu Deus. But now let's get back to the Quais topic. as consequências de nós nos conformarmos com o mundo? What are the consequences of conforming to the world? A primeira é que nós perdemos a capacidade de entender a revelação de The Deus. first is that we lose our capability of understanding Quando the eu me revelation of God. conformo com o mundo, When I conform to the world, eu perco a capacidade I lose my ability de entender a revelação de Deus. of understanding the revelations A from minha God. mente, My mind, a sua mente, your mind, é o lugar de entendimento, is the place of é o understanding, lugar do conhecimento. a place of Então, knowledge. quando eu estou conformado com o mundo, So when I am conformed to the eu world, perco a capacidade de ouvir Deus, I lose the capability of de hearing God entender o que Deus está falando. and of understanding what He's saying. Irmãos, e como Deus está falando nesses dias? And God has spoken so much in these few days. Estamos vivendo dias difíceis. We are going through difficult days. Eu não sei qual vai ser o destino I don't know what destiny da will hold igreja for the nos church próximos anos. in the next few years. E é triste eu, como pastor, falar isso. And it's sad to say this as Qual a vai ser o pastor. destino What is the destiny da igreja? of the church? E eu falo da igreja estrutura. And I'm talking about the Eu falo da structural igreja church. religião. I'm talking about the Eu religion. não falo da igreja eu e você. I'm not talking about the church as me and you. Porque mesmo que a estrutura esteja aprovando algo, o crente, eu e você, a igreja, eu e você, não precisamos aprovar. Because even if the structure of the church is approving something, does not mean that you É and por I isso have to que approve it. nós precisamos estar renovando a mente constantemente. That's why the word says that we have to renew our minds A constantly. característica de uma mente conformada, The characteristic of a conformed mind, uma mente conformada com o mundo, a mind conformed ela to the está world, desconectada de Deus. is disconnected from God. Se você está conformado com o mundo, a sua mente está desconectada do que os céus está falando. If you are disconnected with God, you're disconnected from what God É is como saying. você está no meio de um grupo de It's pessoas like being in a group of people e está todo mundo dizendo: and everyone is saying, gente, está vindo um furacão. there's a hurricane coming. Ó, está vindo um furacão. A hurricane is on Olha, its e way. o furacão dessa vez é categoria 6. And the hurricane this time nunca around is a existiu. category 6. It O never negócio é happened. grande. It's a big deal. Nós temos que arrumar um jeito de mudar. We have to find a way to De get out of here, sair to leave no momento que ele estiver vindo. when it's on its E a way. pessoa está, não, que isso? And people are like, what? Isso não é nada, isso é um ventinho de nada. It's just a little wind. Eu já vivi uns 3 aqui, irmãos, que não é ventinho de nada. I've seen 3 here that we're A not just a pessoa ela little está bit of wind. desconectada. People are Você disconnected fala, ela não te ouve. of what you're saying and they're not listening. É como você que é pai e mãe que fala para o seu filho, ele não te ouve. It's like you parents, when you talk to your children, they don't hear Você you. fala, menino, You say, não look, faz isso não. kid, don't do Não this. faz isso. Don't do that. E ele faz, não faz. And they do it E ele anyway. continua fazendo. They continue to do it. Eu vejo hoje a igreja como algumas crianças. Today I see the church behave like children, Que o pai fala e ele não entende. where the parents talk and they don't Nós understand. precisamos conectar a nossa mente com os céus. We need to connect our mind with heaven. Quem também se conforma com o mundo, Whoever conforms to the world, ele vive numa realidade diferente, they live in a different reality, numa perspectiva diferente dos céus. with a different perspective from heaven. Mas a gente tem que estar ligado. Falei com a minha esposa que eu ia falar, mas ela disse, fala não. We have to stay tuned. Esse dia alguém me ligou, I said to my wife I was going to say this, she said not to. One of these days someone called me. eu não pude atender, na verdade estava fazendo algumas coisas, e eu fui ver. No dia seguinte, na terça-feira, me ligou. Later I saw on Tuesday A that they pessoa called falou, me. pastor, They said, Pastor, eu te liguei ontem o dia inteiro. I called you yesterday the whole day. Você não me atendeu. You didn't answer me. Ah, ontem era segunda, porque eu procuro tirar o meu dia de folga na segunda. Yesterday was Monday and I take a day off on Monday. Mas pastor, o diabo não tem dia de folga. The devil doesn't have a day off. O diabo trabalha 24 horas. The devil works 24 hours a day. Eu respirei. I took a deep E breath falei, quem disse que o diabo é meu exemplo, irmão? and I said, who said that the devil is my Quem example? disse que o diabo é meu modelo? Who said that he should be a role model for me? O problema é que a gente começa a criar algumas situações à nossa volta. The problem is that we create circumstances around E se a gente us, não ficar ligado, and if we're not tuned in, a gente vai ter uma perspectiva diferente we're going to have a different perspective daquilo
que os céus está fazendo à nossa volta. from what heaven wants to do around us. Uma mente conformada com o mundo, A mind conformed to the ela world está limitada. is limited, Isso é muito sério. and this is serious. Deus, ele colocou um potencial muito maior dentro de você. God put a potential that is much greater inside of you. Existem pessoas que enxergam o potencial que você tem e às vezes você não enxerga. There are people who can see your potential and sometimes Porque you você can't see it ficou for limitado yourself com uma palavra. because you became limited by a Você word. ficou limitado com um conselho ou uma opinião que você ouviu. You became limited by something that you heard. Deixa eu dizer algo para você. Let me tell you something. Deus hoje quer fazer um update na sua mente. Today God wants to do an update Tem in your gente mind. ainda que a memória dele é o 286. There are people here that Nem tem uns aqui que não sabem nem o que é their mind 286. is working on an old É software, Pentium 1, on a Pentium chip. 2. Não, Pentium mano, hoje chip já tem number memória 2. de mais de 12 gigabytes. Now we have RAM of so many gigabytes. Hoje tem computadores com memória de 12 gigabytes e você 286. Não anda, mano, não vai. Pelo amor, é lento. We have the ability of going so much faster and you're held back. Quando eu comecei a advogar no Brasil, When I became a lawyer in que eu tinha um Brazil, escritório, advoguei 10 anos. I had my office and I was Eu lembro practicing que law for 10 years. foi uma loucura, eu comprei o primeiro computador. I remember how crazy it was to buy the Eu first tinha que computer. ligar ele no dia anterior para no outro dia o bicho I funcionar. had to turn it on the day before so that Pra it eu was working the conseguir next usar. day. Era lento, né, It Vitor? was really Mas slow. lento, e era aquela descagem. Plim, 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 plim. And it O was negócio não dial-up. conectava nunca. It was dial-up through the phone. Hoje você liga o seu telefone, você aperta, se o negócio não abre, você fica desesperado. Today you have your cell phone on you, Não and tem if you click internet. on something and Não tem internet. it doesn't Não go, tem internet. you go crazy thinking that Meu you Deus, don't have internet. imagina se você vivesse na minha época. Imagine if you grew up É, in my time, 286. where we had something called 286. Não funcionava. It didn't work. Mas tem muita gente ainda que está com a mente assim, Many people still work with their mind like this. lento. They're Mas Deus slow. quer fazer um upgrade na sua mente. But God wants to upgrade your Meu mind. Deus, e outra coisa, olha, se você sabia que a gente recebe downloads do céu o tempo inteiro? Did you know that we receive downloads from O heaven que all são day? downloads, irmão? São These revelações, downloads are são revelations. remas, These are e o rema céu words. vai. Bom, tem rema na minha cabeça que eu não abri ainda. There's rema in Que eu my não head that I acessei haven't ainda. accessed yet. Tem rema na sua mente que você não acessou ainda. You have revelation in your mind that you have Porque o not Espírito accessed Santo yet. ele vai revelando e no momento certo você fala, uau, Because the Holy Spirit meu goes and Deus. gives you the revelation, and Mas at você time precisa after ter time, capacidade you're surprised de memória. with how much Você sabe qual é o capacity you have in your problema? memory. You know what the problem Que é is? assim como no computador, That just like a the gente vai computer, enchendo de porcaria, we go and fill it with a de bunch of arquivos que junk. não servem para nada, We fill it with arquivos archives que that você are good nunca for vai nothing. usar. You're never going to use A nossa them. mente é assim. Our mind Você works vai the same way. acumulando arquivos You go accumulating que archives você nunca vai usar. that you will never E aí, use. Deus querendo trazer um download, não entra, irmão, não And God wants desce. to download something tem into espaço you, and there's no room left para você receber. for you to receive Estou falando it. para alguém aqui. Am I Meu talking to Deus. somebody? Vamos parar, gente. O maná cessou. Let us stop with this. The manna is over. É tempo de nós começarmos a comer do fruto da terra. It's time to live of the fruit of the land. Uma mente conformada com o mundo, A mind conformed to the ela world vive deprimida. lives depressed. Deprimida. Eu entendo que a depressão é um problema sério I understand that depression is a e que serious precisa problem, ser cuidado. and it needs to be addressed. Mas às vezes eu vivo um tempo difícil nas minhas emoções, Sometimes I go through a difficult time in my porque a emotions minha mente ela se conformou com aquilo. because my mind is conformed to this. Mas eu vim nessa manhã dizer também que Deus ele cura a depressão. But this morning I came to say that God cures depression as Tratamentos são well. importantes. A minha esposa ela é psicóloga Treatment is important. My e nós wife is a cremos no psychologist. tratamento, nas terapias. And we believe in treatment Mas through também therapy. cremos que Deus cura. But we also believe that Da God mesma can forma, se eu heal. estou com câncer e eu In the creio que same Deus way pode me curar, That one could have cancer and you believe that mas God eu can também heal you. procuro o tratamento médico. But I also look for the Eu não medical sou testemunho de attention. Jeová, não, mas eu sou crente. I'm not a Jehovah's Witness. Não entenderam alguns, né? Some people didn't understand. Aleluia, tudo bem. A sua forma de pensar, ela controla você.
The way that you think can control you. A sua forma de pensar, ela controla a sua vida. The way you think can control your life. A sua forma de pensar, ela determina o lugar que você vai estar. The way that you think can determine the place you will Provérbios reach. diz que assim como você pensa, Proverbs says that as a man thinketh, assim você é. so he is. E o que é que você tem pensado esses dias? And what have you been thinking Ah, eu vou these days? morrer. I'm gonna Ah, die. eu vou morrer. Vai morrer mesmo, irmão. You are gonna die. Se ficar só eu vou morrer, If all you think vai about is morrer. dying, you're gonna die sooner. Se ficar pensando, eu não vou conseguir. If Ah, all you porque eu think não falo about inglês. Ah, is porque eu não tenho that you're not brincar. gonna make Mas it eu because conheço you um don't monte de speak gente que English, tem e you não don't have consegue green nada. card. Ah, porque eu não sei o quê. Ah, você precisa What you need mudar a sua forma de pensar. is to change the way that you're thinking. Não deixar se controlar pelo que o mundo diz. Don't let yourself be controlled by what the world Eu is estou falando saying. aqui para pessoas que eu convivo, que eu acompanho no dia a dia. I'm talking to people that I coexist with and I Esse ano, irmãos, see you every quantos day. milagres eu vi. And this year I've seen so many miracles. Esse ano, quantas conquistas eu já vi. We have seen so many De conquests this pessoas year que mudaram a sua forma de pensar. from people who changed the way that they were thinking. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Eu vou morrer assim. There's a song that says, I was Alguém born this conhece way, esse I'm hino? going to live this way, I'm going to die Esse this hino way. não se canta, né? No nosso inário. This is not a hymn. Mas tem gente que pensa assim, não, porque eu nasci assim. But there are people who think that just Eu because they cresci were born a assim. certain way, they're Eu going vou to morrer grow assim. that way. Não. And they're going to Você é die muito that way. mais do que as pessoas dizem que você é. But you're so much more Porque than what quem people say determinou that quem you are. você seria não é o homem, foi Deus. Because God was the one who determined Efésios how 1 you diz will que be. antes da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido. The word says that before the Ele já foundation of the world, havia He had chosen us. estabelecido um destino para And He cada um de had nós. established a destiny for each of us. Eu quero dizer para você que se você não renovar a sua mente, What I want to tell you is that if you do not renew your mind, você não entra numa nova temporada. you are not going to go into a new Você season. não vai viver esse novo. You're not going to live the new. E nessa manhã eu quero orar com você. And I want to pray with you this morning. Eu vou te dar um segredo agora de $1 milhão. I'm going to give you $1 million secret right now. For free. Porque os coaches aí cobram caro. The coaches charge a lot of money, Vou te dar um segredo de $1 milhão. but I'm going to give you the secret for free. Eclesiastes 3:1 Ecclesiastes diz chapter que 3 tudo tem o verse seu 1 tempo determinado. says that everything has its time. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. And there's a time for any purpose under the Então, sun. tudo que Deus criou Everything that God created tem um tempo determinado, has a determined time. ok? É por isso que a minha neta, que tem 4 anos, That's why my granddaughter, who's 4 years old, vai fazer 4, né? she's going to turn 4. Tem 3. She's 3. Tem 3 ainda, que eu estou acelerando o processo. Tem 3 anos. She's 3 years old. Por exemplo, o Júnior pode dar um carro para ela? Can I give her a car? O Júnior pode dar um carro para ela? Pensa, gente, pensa. Ele pode dar? Could I give her a car? Ele pode. I could. Ele tem dinheiro para comprar um carro para ela. Agora é tempo. But now it's time. Já maná. Eu entendi. Vamos lá. Ele pode dar um carro para ela? Could I give her a car? Pode. I could. E aqui tem uns dealers bons que ele pode ir lá e comprar. And here we have some good dealerships we can buy cars in. Mas é tempo dele dar o carro? But is it time for me to give her a É car? tempo? Is it the right time? Não. No. Porque a Bela, minha neta, ainda não tem a idade para ter o carro. Because Bella doesn't have the age to have a car. Então, se ela tem 3 anos, So if she's 3 years old, daqui 12 anos, in 12 years, ela já pode ter um carro. she could have a car. Porque com 15 anos aqui, os nossos filhos já podem começar a dirigir legalmente. Because at the age of 15 here, you can drive legally. Amen? Por isso que tudo tem o tempo determinado. That's why everything has a determined time. Não é verdade? Isn't that right? A Vitória vai casar. Victoria is going to get married. Não vai casar, gente? Will she Fala, not? vai, gente. She will. Vai, a Vitória. She's going to Mas get está na married hora dela casar? one day. A But is Sônia it vai time? deixar ela casar? Is Sonia going to let her O get Jimmy married? vai deixar ela casar? Is Jim going to let her get married? Porque tudo tem o tempo determinado. Everything has its determined time. Aleluia.
O segredo de $1 milhão. That is $1 million secret. O escritor de Eclesiastes diz: para todo propósito debaixo do céu, The writer of Ecclesiastes is saying há o tempo determinado. there's a time for every activity under the heavens. Isso significa And this means que você só vai viver esse tempo, that preste you will atenção, only live this time se você estiver dentro do seu propósito. if you are living inside of your purpose. É por isso que o tempo passa para muita gente, That's why the time goes by for many people. porque ele não entendeu qual é o propósito dele. Because they did not understand E o what their propósito é a purpose razão was. pela qual você existe. And the purpose is the reason for why O you propósito exist. é a razão pela qual você foi criado. It's the reason for why you were created. Esse microfone aqui, ele está cumprindo o propósito? Is this microphone fulfilling its É purpose? só se o técnico ali não me ajudar, gente. Unless the technician doesn't help me out. Mas ele está cumprindo o But propósito. it is fulfilling its Porque purpose. ele foi desenhado Because it was designed e ele foi preparado and it was para prepared reproduzir a minha voz. to reproduce my voice. E ele foi testado antes. It was tested E ele before. foi aprovado antes. It was approved Para ele cumprir o propósito. for it to fulfill its E purpose. significa And this means que nós vamos ser testados. that we are going to be tested. Nós vamos ser provados We're going to be tried antes de nós cumprirmos o nosso propósito. before we fulfill our purpose. É por isso que eu disse: That is why I não said, faça campanha para sair do deserto que o Espírito Santo te levou. don't hold a campaign to leave a desert that the Holy Spirit led Porque you se in. Jesus não tivesse ido para o deserto Because if Jesus hadn't e gone into the vencido o desert diabo no deserto, and hadn't overcome the ele não devil teria in the desert, autoridade sobre as doenças. he wouldn't have the Ele não authority over teria the illnesses. autoridade He wouldn't have sobre authority os demônios. over the demons. Ele não teria autoridade He wouldn't have the para ir authority àquela to cruz. go up onto the cross. E eu vejo que muitas pessoas no meio do processo eles desistem. I see many people that they give up in the middle of their process. Mas eu vivi vários desertos na minha vida. I have gone through many deserts in my time. E tinha dia que eu queria fazer uma campanha And there were days that I wanted para to quebrar a corrente. break these chains. Mas eu fui entendendo que era necessário passar por aquilo. But I understood that it was necessary to go through Para eu certain comer dos things frutos da terra. for me to be able to E eat para from the que o fruit of the maná land. cesse. For the manna to stop, Eu preciso entender o meu propósito. I need to understand my purpose. Há tempo There's time para todas as coisas. for all things. E eu preciso entender o meu tempo. And I need to understand my time. E o propósito para o qual eu fui criado. And the purpose for which I was Os created. israelitas, eles perderam o propósito na caminhada. The Israelites lost their purpose on their journey. E quando você perde o propósito na caminhada, And when you lose your purpose on your journey, você perde a temporada que Deus tem para você. you miss out on the season that God has for you. Então eu preciso So I must entender understand o meu tempo, my time, o meu propósito my purpose, e tomar posse and to take na possession temporada certa. in the right season. Pastor, o que é uma temporada? Pastor, what is A a season? temporada é o tempo que você vai estar frutificando. The season is the Eu time estou that you're vivendo a going to minha give fruit. temporada, I am porque eu living estou my cumprindo season o meu propósito. because I'm fulfilling my purpose. Por isso que a gente fala assim, olha, está na temporada da manga. That's why we say Por that quê? it's mango season. Porque os pés de manga estão o quê? Because the mango trees Produzindo manga. are producing fruit. Agora tem muita árvore aqui que não está produzindo fruto nenhum. Now many trees are not producing any fruit Porque não entendeu e discerniu a temporada da produção. because you haven't discerned the time for production Tem yet. algumas árvores que existe uma estação do ano que você olha para ela cai todas as folhas. There are some trees that you look at it in a certain season of the year and all the leaves Os are galhos gone. ficam secos. The branches are dried up. Mas se você julgar aquela árvore por aquela estação, But if you judge that tree based on that você vai season, cortar ela. you're going to cut it down. Mas vai vir uma outra estação But another que ela season começa is a going to come by, florescer, and that tree will begin que to os frutos flourish. começam a surgir. The fruits Aí start to você come passa about, ali e fala, uau, and you drive by that nem tree, parece aquela and árvore. you think to yourself, it doesn't Deixa eu even look dizer like algo that para tree from você. before. Talvez você está numa estação Let me tell you, maybe you are in a season que não está produzindo. where you're not producing fruit. Mas eu quero dizer para você que a temporada da produção, But what ela I wanna está tell you chegando. is that the season Ela for your está production vindo.
is coming. Então não desista de servir a Deus. So don't give up Não on desista serving de God. obedecer a Deus. Don't give up on obeying. Não desista de ser fiel a Deus. Don't give up on being faithful to God. Porque a temporada é um tempo precioso. Because the season is a precious time. E numa temporada, eventos sobrenaturais marcam a nossa vida. And in a season we have these supernatural events E eu that creio mark que our Deus lives. está abrindo na Life Point essa temporada, And I believe that God is essa opening new season. a new season for Então é Life tempo de Point. você renovar sua mente, So it's time for you to renew your mind. mergulhar nesse rio. To dive Falou, into pastor, this como river. que eu posso me envolver? Pastor, how can I get Aonde eu involved? posso servir? How can I serve? Olha, eu ainda não sei o meu propósito, pastor. Eu queria ter uma classe para eu I don't know the entender purpose for my life yet, Pastor. I want qual a é o meu class so that I can propósito. learn what my purpose is. o lugar, queridos. Ele é tão importante quanto o seu propósito. The place you're in is just as important as your purpose. Eu vou terminar, eu li uma pesquisa recentemente, I'll finish with a statistics of a research I read que lá na Austrália tem um crocodilo, about how in Australia there's a que crocodile ele cresce até 7 pés. that it can grow up to 7 feet. E ele fica um crocodilo grande. And it turns into a big crocodile. E eles tiraram esse crocodilo dos pântanos, trouxeram aqui para o Everglades, na Flórida. They took that crocodile from its natural habitat and brought it here to the Trouxeram Everglades. filhote. They brought a baby E croc. no Everglades da Flórida, ele cresceu no máximo 5 pés. And here in the Everglades of Florida, it grew only to 5 feet. A natureza era a mesma. It had the same nature Mas eles around it. entenderam que o ambiente But they understood that the environment era importante is important as well, para que ele crescesse mais ou crescesse menos. so that it could grow to its potential. Eu quero dizer que você precisa discernir os ambientes que você está, I want to tell you that you have to discern the as environment you are amizades in, que você anda com elas, the friendships that as you have, pessoas que você ouve, the people that you listen to. porque eu e você é que geramos o ambiente. Because you and I generate E o reino de the Deus, ele environment. está dentro de nós. And the kingdom of God is inside of us. Quando que eu sei que eu estou numa temporada? How can I identify when I am inside of a season? A primeira coisa é que quando você está numa temporada, The first thing is that when you're in a season, tudo acontece naturalmente. everything happens naturally. O inesperado acontece. The unexpected Coisas que happens. você orou por semanas, meses e anos, Things that you prayed for weeks, months, and years, acontece. they just happen. Coisas que estavam presas, Things that were tied up, travadas, they were tied up. começa a acontecer. They begin to Aí happen você fala, uau, for you. meu Deus, And you're blown away. como que pode? And you think, Isso é how um could this sinal de que happen? você está numa temporada. This is a sign that you're inside of a A season. segunda coisa que acontece The second thing that quando happens você está numa temporada, when you are in a season você será honrado. is that you're honored. A honra é um sinal de que você está numa temporada. Honor is a sign that you are inside of a season. Deus te promove. You're promoted Há by um God. favor sobre a sua vida. There's favor over Às vezes your você life. está numa empresa Maybe you are in a business e você orou a vida inteira and you prayed your whole life para Deus te promover, for God to promote para you, o seu salário melhorar. for your salary to Aí você improve. cansou e até parou de orar. And you got tired, even stopped praying. Aí de repente And suddenly, você recebe uma ligação, you get a phone call. de repente um e-mail, Then an uma email, mensagem you get a e message. falou assim: olha, eu queria que você assumisse uma posição melhor. Someone says Olha, eu to queria you, te contratar para isso. I want to hire Olha, eu for queria you, que você you for a fizesse. better position. Você fala assim: uau, And you're blown isso é away. sinal de que você está numa temporada. This is a sign that you're living As a coisas season. elas começam a acontecer de uma forma sobrenatural. Things begin happening in a supernatural Numa way. temporada também, a terceira coisa que acontece, A third thing that happens in a Deus season, ele te conecta com o seu propósito. God connects you with your purpose. Deus ele conecta você com o seu propósito. God connects you with your purpose. Você conhece uma pessoa You know a que person conhece outra, that knows another, que conhece outra, that knows someone que te else, conecta com lugares, and they connect que te you with conecta places, com ambientes, connect you with que te conecta environments, com pessoas. that connect you with E other de repente people. as coisas começam a mudar. And suddenly things start to change for you. Isso é um sinal This is a sign de que você está vivendo uma temporada. that you are living a season. E é importante nós entendermos isso, And it's important to que understand Deus ele é um this, Deus de tempos. that God is a God e of de different temporadas. times and different seasons.
Teve coisas que eu orei há 20 anos atrás There are things I prayed for 20 years ago, e eu estou colhendo hoje. and I'm reaping today. Não pare de orar. Do not stop praying. Não pare de orar. Don't stop praying. O fato de você não estar vendo as respostas não significa que Deus não está te ouvindo. The fact that you're not seeing these answers yet does not O mean that God momento is da not listening. conexão, Deus é que sabe o tempo certo. God is the one who knows the right time. E a quarta coisa que acontece quando eu estou numa temporada, And the fourth thing that happens when you are in o a season favor de Deus, is that the favor of God ele vem de forma acelerada. comes to you in an accelerated E way. eu vim aqui profetizar para você nessa I manhã came here to prophesy to que you nesses this morning próximos 6 that in meses these next vai 6 haver uma months, revolução na tua vida. there's going to be a Vai acontecer revolution in coisas your que life. você tem buscado. Things that you have Eu been profetizo searching que o for. revivamento que nós temos clamado vai vir nessa I casa. prophesy that the Que revival Deus vai we prayed levantar for homens is e going to mulheres come nesse over this house. prédio, God will com raise esse up coração queimando, men and women ardendo in this por mais building de Deus. with their hearts burning Vidas for vão more ser of God. trazidas. Lives will Esse be prédio changed. já está e vai ficar muito menor. This building is going to Nós become vamos a lot precisar smaller. expandir. We're going to have to expand. E eu vejo Deus levantando nesse lugar aqui homens e mulheres I see God raising cheios up do Espírito Santo. filled with the Holy Spirit, Porque é essa temporada que a igreja vai viver. because this is the season that the church will live. Deus, ele permite crises God allows for crises, e pós-crise and times o post-crisis, poder dele vem de forma acelerada. and His power comes in an accelerated way. Israel viveu 40 anos no deserto. Israel lived 40 years Quando in the eles desert, entraram em Canaã, and when they walked into eles Canaan, começaram a comer do fruto da terra. they began to eat of the fruit of that land. Jesus passou 40 dias sendo tentado pelo diabo no deserto. Jesus spent 40 days being tested by the Mas devil quando in the ele desert. saiu do deserto, But when he left quando the ele desert, entrou na sinagoga, when he walked into ele the abriu a synagogue, palavra de Deus, o livro, he opened in the book e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre and mim, said, "The Spirit of the Lord is upon porque me, ele me ungiu, because He has anointed e ele me. me ungiu para He anointed me pregar as boas novas, to preach the libertar good os news, cativos, to free curar the os captive, enfermos. to heal the sick." Todas as vezes que esse tempo de deserto cessa, Every time this cycle of desert uma stops, temporada sobrenatural vem sobre a nossa história. a supernatural season comes into our lives. É Deus conectando você And God is connecting com you o seu propósito. with your purpose. Fica de pé no seu lugar. Stand where you are. Tem muita gente às vezes que Deus coloca conexões perto dela Sometimes God puts connections right in front of you para prepará-la to prepare you para viver o sobrenatural. to live the supernatural. E ela às vezes não percebe. And sometimes you Eu don't quero notice. dizer que Deus ele está levantando pessoas que vão conectar você I'm telling you that God is ao going seu to raise propósito, people that ao will connect seu you destino. to your purpose and your Aleluia. Espírito Santo. Espírito Santo. Deus está me dizendo que o tempo de maná, destiny. God is telling ele me está acabando. that the time for manna is coming to an end, E que nós vamos começar a comer do fruto da terra. and that you are going to begin to eat of the fruit of the land. E nós temos semeado, And we have sown nós seeds. temos trabalhado esta terra. We have worked the land. Eu quero profetizar aqui o que não aconteceu nesses últimos 16 meses de pandemia. And I want to prophesy that what has not taken place in Porque these last tudo 16 parou. months of pandemic, because A everything igreja came to a halt. parou. The church Os came nossos to a halt. ministérios pararam. Our ministries Mas came eu to a quero halt. profetizar para você nessa manhã I want to prophesy que to está you vindo um tempo de aceleração that a time of sobre a acceleration is sua coming vida, over your life, sobre a sua casa, over your home, sobre os seus filhos, Over your children. sobre a sua família. over your family. Se você crê, And if you believe, se você crê nisso, levanta suas mãos if you believe in e this, comece a adorar. lift up your hands and begin to Comece worship. a adorar. Ergue as suas mãos aos céus nessa manhã e diga: eu creio. Diga: eu creio. Eu creio.